Você falou dessa diversificação, porque a missão da Disney é trazer felicidade para as pessoas. A partir do momento que você aumenta a empresa da forma que a Disney virou um império, então você compra Marvel, Lucasfilmes, uma série ESPN, que é esportes, uma série de outras empresas, você aumenta o seu público. Sim. Como que eu mantenho a minha missão com uma diversificação tão grande? E já emendando nessa pergunta, recentemente, eu falo 3, 4 anos, a Disney vem batendo muito forte com a agenda woke nos filmes. Isso tem desagradado muito os consumidores. Isso se reflete na bilheteria. Como que você vê isso? Sendo que a missão da Disney é fazer as pessoas felizes. E sendo que no cinema, a Marvel não tá fazendo pessoas felizes nesse sentido. Ela tá querendo aplicar uma agenda política. Então, qual que é a sua visão disso também? Eu acho, primeiro, respondendo a sua primeira pergunta, para manter esse padrão que eles têm, é cultura. E a Disney tem uma cultura muito forte. E uma cultura você não constrói da noite pro dia. Você não vai ter uma cultura da Disney dentro do seu negócio. Cada negócio tem a sua cultura. Você pode se inspirar em outras grandes culturas e falar, isso aqui eu posso adaptar no meu. Mas nunca... Às vezes a gente tem clientes que falam, não, eu quero a cultura da Disney aqui dentro. A gente vai falar, você não vai ter. Você tem a sua cultura. Você pode ter inspirações que vão te ajudar a fortalecer a sua, mas cada uma tem a sua. Então, a Disney, primeiro de tudo, ela tem uma cultura organizacional muito forte e praticada. Porque tem muita empresa que fala, eu tenho esse padrão, por exemplo, esse é o meu propósito, esses são os meus padrões de qualidade, mas tá lá, bonitinho, na parede, mas ninguém pratica, tá lá bonitinho. É pra cumprir tabela só ali. pra cumprir tabela, ou pra apresentar pro novo colaborador e falar assim, olha aqui o que você tem que fazer. A Disney não, ela pratica. A gente já fez várias visitas de backstage, e você vê por todos os cantos as 5 chaves, que são os padrões de qualidade, e eles reforçam isso muito em treinamento. Então, isso, primeiro de tudo, é a única maneira de você conseguir manter um império desse tamanho e não perder isso. Quer dizer que a empresa nunca deu uma escorregada? Não quer dizer, que foi o que eu falei lá no início. E aconteceu essa questão da agenda woke, que a Disney recebeu muitas críticas, inclusive com o antigo CEO, que só durou 2 anos no posto, o Bob Chapek. Sim. E aí veio o Bob Iger, justamente por esse problema, respondendo a você, veio resolver. E aí o Bob Iger, que era o CEO da empresa, saiu, deu o cargo pro Bob Chapek. O Bob Chapek ficou os 2 anos, teve toda aquela briga com o governador da Flórida, por conta da nova lei, Don't Say Gay. E aí veio o Bob Iger pra arrumar a casa, porque ele viu que a coisa desandou. E uma das falas do Bob Iger foi justamente isso. A gente tem que voltar ao que a gente era. A gente tá aqui pra contar histórias e não pra impor uma agenda nos nossos filmes, nas nossas séries. Então, ele falou que um dos focos dele, principalmente nos times de criatividade, é voltar ao que a Disney era antes. Vamos contar histórias. Eu acho que as histórias vão envolver, é óbvio, um reflexo do que é a nossa sociedade hoje. Então, o que não se falava lá atrás nos filmes, porque não era tão latente na sociedade como é hoje, eu acho que tem que representar a sociedade como ela é como um todo, como eles fizeram com Tiana, por exemplo, que foi a primeira princesa negra da Disney. Como eles trouxeram Encanto, sabe? Crianças de outra cultura. E você vê vídeos de crianças que se conectam, que se parecem com os personagens. Isso eu acho muito bacana de fazer, porque a empresa está evoluindo com a gente que está evoluindo também. Mas eu acho que o grande problema foi tentar mudar um personagem que já existia e querer transformar esse personagem em um outro personagem. Aí as pessoas se voltaram, falaram, não, mas peraí. Muita gente. Então, e eu acho que você tem que criar o personagem novo. Por exemplo, Tiana. A Tiana é muito forte. Eu acho ela fantástica como princesa. E ela nasceu, ela é original, tanto é que agora mudaram a atração lá no Magic Kingdom, que agora é da Tiana, e é sensacional, porque tem muitas crianças que se identificam,
No navio, agora que eu voltei também, eu até fiz um post recentemente falando sobre isso também. A Disney começou a mudar os quadros dentro do navio, para ter crianças negras também, para representar um público que também frequenta, para que as crianças consigam se identificar também. Então, ela está indo muito para esse caminho também já era uma empresa inclusiva, mas está buscando cada vez mais representar todos os seus clientes. Então, isso eu acho legal, mas é aquilo que você falou, o Bob Iger voltou para falar, olha, vamos com cuidado, a gente não tá aqui para colocar uma agenda política, a gente tá aqui para contar histórias. Então, eles estão dando um passo para corrigir isso e voltar a ser o que eles eram, mas claro, sendo inclusivos, tendo diversidade nos filmes, nas atrações, nos colaboradores. É muito o que você disse, a raiva ou a indignação das pessoas era justamente essa, pegar um personagem que já é estabelecido e mudar ele. Então, por exemplo, a Pequena Sereia. Aí vem a Pequena Sereia negra. A questão não é ela ser negra. A questão é que o personagem não é negro. Então, se você faz um personagem original e ele é negro, tá tudo certo. Ou qualquer outro, tá tudo certo. Então, muita gente se indignou. Eu acho que o Bob Iger já está arrumando a casa, né? Nesse sentido de, como você disse, né? Nós temos vários temas hoje que não eram falados antigamente e que esses temas são válidos e têm que ser discutidos, mas que são histórias e não a famosa lacração, né? Sim. E você percebeu algum tipo de mudança nesses últimos 3 anos nesse sentido? Seja em navios, seja em parques, seja... Os filmes a gente vê isso. Mas você que frequenta, né, bastidores, você percebeu essa mudança depois da chegada dele? Do antigo, do Bob Bob Shape, Iger. ou da volta do Bob Iger, Da volta né? do Bob Iger. Da volta do Bob Iger. Assim, ele ainda tá arrumando a casa. Porque o Bob Chapek, ele entrou na pandemia. Foi. Não culpo o Bob Chapek, muita gente fala, mas que foi horrível. Eu acho que teve culpa dos dois ali, inclusive do Bob Iger, porque foi ele que escolheu o Bob Chapek. Inclusive saíram notícias agora, várias matérias falando justamente sobre a briga entre os dois internamente durante a época do Bob Chapek como CEO. Então o Bob Iger também errou, né? Ele escolheu errado, e ele também errou como líder, como ele se posicionou com o Bob Chapek já no cargo. E a mesma coisa de eu chegar pra você e falar assim, você vai ser o novo CEO? Eu sou a antiga CEO, mas eu vou controlar você. Não existe. Ou você é o CEO, ou você não é. Você não vai querer ficar sendo controlado por mim, entendeu? Então, se você quer autonomia, e o Bob Iger deu uma segurada nisso um pouco, e quis segurar ali o poder dele. Então, ele teve culpa também, de certa forma, mas ele tá vindo agora, e assim, eu sou super fã dele, do Iger. Eu acho ele a liderança dele realmente, ele fez muitas coisas para crescer esse império que a Disney é hoje, né? Foi ele que tá por trás de todas as grandes aquisições da empresa. Exato. Então, realmente, ele é um cara que não dá para tirar o crédito dele, mas errou também. Teve a parcela dele de erro nesse caso. A Disney sempre foi uma empresa inclusiva. Eu acho que o que mudou foi quando eles introduziram essa nova chave. Você deve ter visto a inclusão. A Disney tinha 4 chaves há 50 anos que são os padrões de qualidade da empresa. Então, é segurança, cortesia, show e eficiência. E aí, no final de 2020, eles introduziram a chave inclusão. Essa introdução gerou grandes problemas, que são os que você relatou aí. Porque a empresa começou a entrar, por exemplo, a Disney tinha ainda tem o Disney Look. Então, antigamente, você não podia ter tatuagem, era bem mais limitado, porque você tá ali fazendo parte de um show. Por exemplo, você não vai abraçar a Cinderela, ela não tem tatuagem. Não dá pra criar uma Cinderela com tatuagem agora. Sim. Só que a Disney deu uma aliviada um pouco, porque era bem restrito o Disney Look. Inclusive, eu já tive amigos que foram trabalhar lá nos parques e falaram que quando tinha o cabelo, sei lá, pode ser que nem o meu, de 2 cores, não podia, tinha que ser uma cor só, ainda era bem restrito. E aí, a Disney deu uma aliviada, aí você pode ter tatuagem, aí você pode ter o cabelo de uma cor, enfim.
E isso abre uma brecha para eu falar, vamos supor que eu tenho uma tatuagem de uma serpente aqui na minha testa e eu quero trabalhar no parque. Não, você não pode, mas por que eu não posso? Se você é inclusivo? Então vejam que a empresa já era inclusiva. Não precisava dessa chave para falar. Sempre foi. Você vê um monte de velhinhos trabalhando nos parques, pessoas de todas as raças, de todas as nacionalidades você vê trabalhando nos parques, de todas as idades. Então já era uma empresa inclusiva. Só que essa chave abriu vários problemas, que é isso que o Bob Iger está tentando arrumar. Uhum. E então mudou nesse sentido, eu acho, que trouxe um pouco desse caos, porque que o Iger tá tentando, né, amenizar e trazer de novo a criatividade deles, com foco em contar histórias. Mas em termos, assim, eu acho legal, algumas ações são bacanas, porque eu acho que as pessoas se sentem mais representadas. Então, por exemplo, em junho, que a Disney tem o Pride, né, o mês, o Pride. Então, por exemplo, eles colocam, os personagens têm as roupinhas com Pride, que é colorida, com as cores do arco-íris. Tem várias chamadas também dentro de Disney Springs, outras coisas. Então, a comunidade LGBT, que o mais se sente mais representado nesse sentido, já teve feedback de se sentir mais representado nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito positivo. E é o que a gente falou, como princesas, como Tiana, filmes como Encanto, e tudo que a Disney tá fazendo para representar o todo, isso é muito positivo. Mas é aquilo que você falou, o woke acabou prejudicando a marca em algumas questões, porque, como, por exemplo, o CEO não respondeu, o antigo CEO não respondeu rapidamente ao que o governador estava fazendo. Da Flórida, né? Então a comunidade LGBT se sentiu, mas peraí, eu trabalho na Disney e você não tá me defendendo? Então o Iger meio que voltou pra falar assim, a gente não tem que estar se posicionando. A gente tem que fazer o que a gente tá aqui pra fazer, que é contar histórias. E não entrar em política e tudo mais. Então é uma linha muito tênue entre você defender a causa, mas ao mesmo tempo ter esse equilíbrio de você não tá ali para entrar numa questão política, você tá ali para contar histórias. Então é isso que o Iger tá tentando trazer, esse equilíbrio. Eu acho que é muito positivo muitas coisas que vieram dessa questão de inclusão e diversidade, mas é uma coisa que você já via muito na Disney. Então não é uma coisa que transformou agora, mas tem esse foco maior, por exemplo, esse navio, o Wish, ele já veio com a Capitã Minnie. Então é a Minnie que é a capitã do navio, porque eles querem fortalecer mais a mulher em posições de liderança. Antes era só o Mickey. Então a empresa tenta trazer de várias maneiras formas de defender pautas que a gente tem que defender também, e que são importantes hoje em dia. Então essa nova geração que está vindo, eles têm um foco muito grande nisso. O que você está fazendo para todos, para o maior. Então isso eu acho legal. Mas ele tem um desafio grande aí, porque mudanças sempre trazem muitos desafios, né? Sempre trazem uma inquietação. E hoje com a rede social, a pessoa, ou ela vira um adorador daquela marca, ou um hater. Exato. Então, como você tá dizendo, né? É muito tênue essa linha. Sim. Então, se a empresa tem essa missão de fazer as pessoas felizes, acho que é por aí que a empresa tem que ir. Sim, né? sim. E é o que eles querem fazer. A missão deles é fazer todo mundo feliz. Então, eles estão tentando fazer justamente isso. A gente precisa representar o todo. Quem são os nossos clientes? Que nem eu falei, esses exemplos de quadros dentro do navio e tudo mais, para que outras crianças se identifiquem também com a marca. Isso é muito importante. Eu acho isso muito legal, porque realmente, você vê, as crianças vão ver fotos, vão falar assim. Você viu vários vídeos viralizaram também quando teve a Mirabel, Sim. da menininha que usa óculos, que tem o cabelo cacheadinho. Sim. Então, isso é muito legal, essa conexão que a marca tá querendo criar com todos. Mas é o que você falou, tem coisas que eles vão fazer e o público não vai gostar, e tem essa linha, tem personagens que o público ama, que o público não quer que mude, como teve o caso do Capitão América em quadrinhos, que ele teve uma da versão dos quadrinhos, não lembro de cabeça agora, que saiu, ele ia ser gay.
E aí o pessoal fala, mas por que não cria um novo personagem? Porque o personagem novo, ele tem mais força do que você simplesmente mudar E é original. um personagem. É original. E teve esses quadrinhos, teve um que... Então, eu acho que a questão... E é um assunto muito delicado, porque... Por exemplo, se a pessoa não gosta da Ariel negra, alguma pessoa pode achar que a pessoa é preconceituosa. Ah, por que você não quer? Mas existem os dois lados. Tem um Sim. lado da pessoa que fala, não, mas agora ela representa mais. E tem um lado da pessoa que fala, não, mas a personagem original não é assim. Sim. Então você sempre vai estar nesse meio de falar assim... E é o que eu falo, por exemplo, uma princesa que nem a Tiana, ela tem muito mais força, porque ela é original, ela tem a história dela, eu acho ela fantástica, e as pessoas adoram a Tiana, tanto é que no navio agora tinha uma área que era inspirado no filme de Tiana, agora tem atração inspirada nela também. Uhum. Então veja que ela tem uma força muito maior por ser um personagem que criaram, que contaram a história dela e que as pessoas conseguem se conectar. Quando você muda o personagem, você tem esses dois lados. Você vai ter a pessoa que vai falar, nossa, que legal, porque eles estão trazendo para uma grande personagem, agora ela vai representar um público que não se sentia representado, mas tem o outro que fala, não, mas ela... Mas você ela acha não é mesmo que assim. vai ter isso? Eu falo de qualquer personagem. Por exemplo, o Mickey. Tô dando um exemplo. Daqui a pouco você mudou ele. A pessoa, pô, mas peraí, isso aqui não é o Mickey. Qualquer personagem. Se você mudar, ele já está estabelecido. Você não tem que mudar ele. Sim, Você tem que criar novos. exato. Então, Então acho que a pessoa cria um novo personagem, você vai se identificar com ele. E quem não gostar, não gostou. Mas aquela parcela que se identificar, vai consumir o produto, vai no navio, vai fazer tudo. Então, acho que é bem por aí que acho que o Bob Iger vai fazer e seguir, né? parece que, assim, isso é uma opinião minha, né? Não falo em nome da empresa, nada, é uma opinião... Eu acho, pelo discurso dele, que eles vão focar muito em criar novos personagens, contar novas histórias, e isso é bacana porque você cria novas relações. Exatamente. Principalmente com esse novo público. Que é o que eu falei. Tem um público novo vindo aí que eles não têm conexão, como a gente tem com Branca de Neve, com Cinderela e tudo mais. Mas é uma temática muito delicada. Muito. Porque às vezes você acha que você está fazendo a coisa certa, só que aí você vê que você não tá. Então, e você sempre vai ter os dois lados. E você tem que também se colocar no lado do outro. Sim. Então, eu sempre tento ver os dois lados. De tipo assim, a pessoa que fala assim, não, a nova Ariel representa algo muito positivo. Você tem que escutar e falar, você tem que escutar do outro lado. De um lado que talvez eu não enxergue, você não enxergue, outras pessoas não enxerguem. E tem essa questão de falar assim, por que vai mudar um personagem que já existe? Traz um novo, com mais força, que tenha... Como eu falei, a Tiana é um exemplo, assim, indiscutível. Crasso, né? de como a Disney acertou. De tudo, da força que ela ganhou, de tudo. E o meu lounge preferido lá no navio era o da Tiana. Com certeza. Eu acho que, essa é a opinião minha aqui, tem que ter novos personagens, mantém os que são originais, que já tem um público fiel, que é identificado com aqueles valores, com aqueles personagens, traz personagens novos, a galera vai identificando ou não, e aí vai criando. Eu acho que essa é a opinião minha, do que mudar e trazer essa discussão que talvez aconteceu nos últimos 4 anos e que para a empresa não é bom, para as pessoas não é bom, ainda mais hoje que a gente tem rede social, né? Sim.